Sim, Sobre a arca, a essência sim. maior da existência do templo, ela está literalmente ligada, então, à arca. A arca, na verdade, era a base do templo, né? Segundo Ramban, Nachmanides e todos os mestres racídicos e toda a Kabbalah opinam igual o Nachmanides. Maimônides, 100 anos antes, dizia que o principal aspecto do templo era o altar externo, sobre o qual eram feitas as oferendas. Essa divergência de opinião. Mas, na verdade, o motivo pelo qual, uma das explicações, o motivo pelo qual Hashem quis que fosse constituído um santuário para ele, ele quis, a Torá é comparada a uma noiva, a filha de Hashem, que é a sabedoria infinita dele, que ele deu para o povo de Israel. Então, Hashem quis ficar próximo da sua própria sabedoria aqui embaixo, dentro do plano físico e material. Em outras palavras, Deus também quis mostrar que ele é infinito, ele domina tudo. Ele domina tanto o infinito como o finito, ele pode estar no mundo espiritual, no mundo físico, não existe limites para Hashem, dentro das regras que ele deu dentro da Torá. E as regras, ele quis se limitar dentro das regras. Foi de acordo com a vontade infinita dele. Então, a ideia do templo, como está escrito nessa paraxá, Ve'asuli migdash ve'shachanti betoham. Vocês farão para mim um santuário e eu morarei dentro deles. Não está escrito dentro dele no singular. Aqui é uma falta de concordância em número. Está escrito dentro deles no plural. Se cada indivíduo se esforçar para transformar a própria vida num santuário para Deus, então Hashem vai acabar residindo no nosso íntimo, dentro de cada um de nós. Então a ideia do santuário é a conexão de Deus no aspecto físico. A gente fala, mas Hashem está no espiritual. Não está só no espiritual. Mas Deus é um ser espiritual? Não. Não podemos, é difícil definir Deus. É mais fácil nós falarmos que ele não é do que ele é. É tudo. Ele está no físico, no espiritual, o físico também está dentro dele, o espiritual também está dentro dele. A forma de nós servirmos Deus no aspecto físico era a existência de um templo, era a existência de um santuário. O serviço que nós fazíamos de devoção a ele dentro desse mundo, hoje em dia nós não temos o templo, cada um de nós representa um templo à parte, e temos que transformar as nossas próprias vidas num templo de devoção e dedicação a Deus. Essa é a ideia do templo, uma casa para Deus. E Deus precisa de casa? Ele não precisa, ele quer. Tudo que, qualquer conceito que possamos nos referir a Deus, qualquer definição, não significa que ele precisa, significa que ele quer. As mitzvot da Torá são a vontade de Deus. Então, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, senão ele não terá a sua vontade, a sua expectativa atendida? Não. Ele não precisa de nada, ele quer. Ele criou as regras. E as regras têm que ser de conformidade à vontade infinita dele. Ele quis assim, simplesmente. Então, esse templo existente como mitzvah da Torá, trata-se da vontade infinita de Deus, de que haja uma revelação, uma devoção, uma conexão, não só no aspecto espiritual, mas até no campo físico, dentro de um templo, uma área onde, diferentemente de outros níveis de devoção a Deus, a devoção dentro do templo tem que ser maior ainda, otimizada, maximizada, elevada à enésima potência, tangenciando o infinito. A devoção a Deus concomitantemente, ao mesmo tempo, no campo espiritual e no campo físico. Vocês vão perceber cada vez mais, em termos de judaísmo, que não são dois assuntos contraditórios, físico e espiritual. Os dois estão totalmente associados. Outras religiões falam que não, sem querer comparar, comparando. Deus os livre de comparação. As outras religiões falam assim, não, o que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é de homens. Uma vez o Rebbe anterior falou que uma grande religião aqui do mundo, a mais famosa, etc., que ela construía catedrais, templos enormes, para colocar esse Deus tão grande dentro do templo,
mas para ele ficar só no interior do templo, não ficar incomodando as pessoas fora da catedral. Olha, Deus, você fica aí dentro da catedral? A gente fez uma catedral bem grande, gigante. Você vai se sentir à vontade aí dentro, mas fica só aí dentro, tá? Quando a gente sair da catedral e levar a nossa vidinha lá, no final de semana, do bar da esquina, tomando um chopp, coisa e tal, a gente vai falar de outros assuntos, Deus. Deus é Deus. Carnaval, futebol, política, mulher, o que mais? Pandemia, Covid, você lê o quê? Outros assuntos, Deus. Fica aí na catedral e não se intromete nos nossos assuntos do botequim. Não existe isso. Deus só é espiritual e os outros assuntos não físicos. Está tudo ligado. Não existe uma dissociação entre físico e espiritual. A prova era o templo. A prova era o Mishkan, o santuário. Ah, mas, Rabino, o senhor está falando das outras religiões da catedral? E aí, não é a mesma ideia do templo, que a gente quer reservar Deus somente ao Mishkan, somente o templo? De forma nenhuma. Qual é a prova? A prova é o Passuk, o verso clássico dessa porção, um dos mais clássicos de toda a Torá. E farão para mim um santuário e eu morarei dentro deles. Deus não está nos revelando que vai morar dentro do santuário. Isso é coisa de outras religiões, Deus nos livre. Se nós construirmos um santuário para Deus, ele vai morar dentro de nós mesmos. Ele vai estar no botequim, vai estar no estádio, vai estar em todos os ambientes, porque Deus está em todo lugar. Um dos nomes dele é o local, o lugar bendito seja ele. Hashem está em todo lugar. E a forma de servirmos a Deus é tanto no campo físico como no espiritual. Tanto no campo espiritual como no campo físico. Um campo é o reflexo do outro. Eles são indissociáveis, eles são unidos, são interligados, ligados intrinsecamente, né? Intrinsecamente, são totalmente conectados por dentro, entrelaçados.